2020 tem sido um ano difícil para o bolso do brasileiro por causa da pandemia. Mas olha, os últimos anos também não foram fáceis, não. Em 2015, o Brasil entrou em recessão e a recuperação caminha a passos lentos e desiguais. Um estudo exclusivo revela que no sobe e desce dos números, os pobres ficaram ainda mais pobres. Mas a riqueza de quem já tinha uma vida confortável até cresceu. É o que mostra agora a repórter Sônia Bride. A vida nunca foi fácil para Cleomar. Mas nunca foi tão dura como agora, que vive do lixo, num lugar onde mesmo o lixo é pouco. O único respiro de estabilidade na vida foram os anos em que ela teve emprego formal. Era boa naquela época. Eu tinha geladeira, eu tinha um fogão bom, eu tinha minhas coisas boas, sabe? Mas aí chegou a crise. Era o governo Dilma Rousseff. Entre 2015 e 2016, o Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país, encolheu 9%. 6 milhões de brasileiros perderam o emprego. Só de cima mesmo é possível ter uma ideia do tamanho dessa fila. As pessoas continuam chegando em busca de emprego. 12 anos trabalhei de carteira assinada. Mas aí a firma faliu, aí ele deu as nossas contas para nós ir embora. Era o fim de um período de ascensão social. O abismo entre ricos e pobres no Brasil sempre existiu e ficou maior durante a ditadura militar. Depois da Constituição de 88, começou a diminuir. A queda se acelerou mesmo nos anos 2000 e um novo fenômeno surgia. A nova classe média brasileira, 27 milhões de novos cidadãos consumidores. Mas em 2016, a desigualdade começou a subir de novo em consequência da crise. O resumo de tudo é que os anos 2010 foram uma década perdida para o Brasil, mais uma. Né? Não só em termos macroeconômicos, mas também em termos do combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Pedro Ferreira é um dos autores do estudo que analisou a desigualdade brasileira entre 2012 e 2018. Com base na PNAD contínua, a pesquisa que o IBGE realiza entrevistando famílias a cada 3 meses. Mas em 2019 seguiu a mesma tendência e 2020 foi atípico por causa da pandemia. O outro autor do estudo é Rogério Barbosa. Ele destaca que depois de 2015, com o Brasil já em recessão, houve corte nos recursos destinados a programas sociais. As políticas sociais ficaram de lado, em especial o Bolsa Família, que passa a ser sistematicamente subfinanciado, e então o número de beneficiários começa a diminuir, o valor médio dos benefícios por domicílio e por pessoa também cai, muitas pessoas começam a ficar pobres, mas não são consideradas pobres pelo programa, então elas ficam de fora. Isso significa que nós não conseguimos oferecer proteção quando a proteção era mais necessária. Eles analisaram 3 faixas de pobreza. Todas haviam encolhido entre 2012 e 2014, mas aumentaram depois de 2015. Os domicílios com renda até R$ 258 por mês por pessoa voltaram ao patamar de 2012. Para os que recebem até R$ 178 por pessoa, a situação ficou um pouco pior do que 6 anos antes. Na faixa dos mais pobres entre os pobres, 2,5 milhões de pessoas a mais passaram a fechar o mês com renda de até R$ 89. Beth é um desses casos. O que tem me ajudado é o cartão da escola. Cartão no valor de R$ 110 por cada criança. A prefeitura paga para as crianças comerem em casa porque as escolas estão fechadas. R$ 220 por mês, para ela e 2 dos 7 filhos, os mais novos, que ainda estão na escola. Passou muita dificuldade? Bastante. Foi sempre assim? Não. Foi não. Há 10 anos atrás eu tinha uma vida que eu podia dar de tudo para meus filhos. Beth recebia o Bolsa Família, mas durante o pagamento do auxílio emergencial oferecido pelo governo federal este ano, seu cadastro foi cancelado. Ela já fez o recadastramento para voltar a receber. Muito difícil. Para quem estava acostumado a comer carré todos os dias, comer bife, e agora tem dia que a gente come uma pelanquinha.
A crise atingiu os mais pobres, mas não só eles. Fui funcionária de uma empresa multinacional por quase 20 anos. Com curso superior e pós-graduação, Carla tinha um cargo de gerência. E aí veio a crise de 2015, abalou muitas empresas, e aí diversos cortes aconteceram. O meu cargo foi extinto, e aí então eu fiquei realmente desempregada, já com uma idade mais avançada, e com a crise no país, e aí ficou realmente uma situação muito difícil de retomada. Aos 47 anos, era difícil encontrar emprego e muito cedo para se aposentar. Divorciada, 2 filhos, Carla decidiu investir num negócio que não conhecia. Abriu um bar. Durou 6 meses. Quanto das suas economias você botou nesse bar que faliu? Toda a minha economia, mais de 300 mil. Tudo que você tinha? Tudo que eu tinha. Guardado para a velhice? Tudo que eu tinha. Ficou muito dura a situação depois disso tudo? Bastante. É difícil até falar isso, mas eu vivi em um estado de pobreza, de não ter dinheiro para pagar luz, de não ter dinheiro para pagar gás, de não ter comida, de não ter como pagar o meu condomínio, de não ter como pagar as minhas contas básicas. Na recessão, todo mundo perdeu renda, em média 3%. Mas a pouca recuperação foi desigual. 80% da renda recuperada ficou com os 5% mais ricos. Isso mostra um pouco do tamanho do fosso entre os extremamente ricos e os extremamente pobres. O fosso é tão profundo que no Brasil, o 1% mais rico concentra mais renda do que os 40% mais pobres. Ou então, os 10% mais ricos têm uma fatia maior da renda do que os 80% mais pobres. O topo do Brasil, os mais ricos entre os ricos do Brasil, são tão ricos quanto os ricos europeus e americanos. Então, quando a gente está pensando numa classe média, a classe média mesmo, quem está no meio, é muito parecido com os mais pobres. Para muitos, o impacto da crise só não foi maior porque uma mudança temporária nas regras facilitou a aposentadoria. 36 anos e 5 meses deu total. Em 2016, João se aposentou ganhando quase o mesmo salário de quando estava empregado. E aí esse dinheirinho da aposentadoria fez uma diferença aí? Ajudou. O senhor não sofreu com a crise econômica? Na realidade, não. Ele ainda continuou trabalhando, mesmo aposentado. E em 2018, quando perdeu o emprego, já estava protegido. Eu consegui guardar um pouquinho, sim. Quando eu fui desligado em 2018, eu tinha o meu fundo de garantia integral. E tempo para aproveitar tranquilo as coisas boas que o tempo traz. Em 2016 e 2017, enquanto durou a facilidade para se aposentar por tempo de serviço, aquelas que têm valor maior do que o salário mínimo, o número de novas aposentadorias disparou e foi um fator de aumento da desigualdade. É curioso que a gente não considera que essas pessoas são exatamente ricas, né? Definitivamente uma pessoa que recebe 2, 3, 4 mil reais não é um milionário, está longe de ser isso. Mas o Brasil é um país muito desigual e esses valores já são concentradores de renda. Para diminuir a desigualdade, é preciso primeiro reconhecer que não é só uma questão de mérito. Se todo mundo quer subir na vida, nem todos têm acesso à mesma escada. Algumas pessoas conseguem ir avançando devagar, só com esforço próprio. Já umas poucas pessoas têm tudo a seu favor. Com boas escolas e uma rede de relacionamentos que ajuda a arrumar empregos, basta um pequeno esforço para chegar lá. Já para a imensa maioria dos brasileiros, essa é uma luta inglória. Não importa o esforço que eles façam, não conseguem sair do lugar. É preciso remover essas forças que ficam sempre jogando eles para baixo. Essas forças são muitas. Da falta de acesso à moradia, saneamento, educação. E um racismo estrutural que mantém principalmente os pretos nas camadas mais baixas de renda. Um sistema de cotas tem um papel importante e traz vantagens para todos, negros e brancos. A francesa Esther Duflo sabe o que fala. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia no ano passado por ter uma visão inovadora.
testar na prática estratégias para a redução de pobreza, como se faz com vacinas, por exemplo. Não devemos ter medo de dar dinheiro para os pobres, porque isso não fará deles preguiçosos. Alguns dizem que eles não vão querer trabalhar, mas não há evidência disso. Todo mundo quer trabalhar, ser útil, contribuir. No Brasil, o Bolsa Família é um exemplo, com grande sucesso na redução da pobreza. No auge da emergência, quando você realmente tem que assistir pessoas, você tem que fazer uma espécie de jogar uma boia no mar, porque senão aquelas pessoas vão se afogar, dada a situação. Essa boia, tipicamente, é um programa de transferência de renda. Sem renda, a Cleomar viu o pouco que tinha se perder. A casa, escorada, ameaça cair. Cadê aquela chuvinha? Eu já fico logo com medo já. Já fico logo, me dá logo no nervo já. Só isso que eu queria, só ajeitar a minha casa. Só isso. Desculpa, viu? E agora tem um neto em casa. A mãe é a filha de 15 anos. Eu estudava em colégio particular, aí a minha mãe não pôde mais pagar e eu tive que ir para o público. Aí daí eu já não tive mais gosto de estudar, perdi o interesse. Criança e adolescente em idade escolar fora da escola são exceção no Brasil. Graças também ao Bolsa Família, que exige a matrícula dos filhos. Apesar de estarem na escola, as crianças não aprendem. Isso acontece em vários países e acontece no Brasil. É preciso se assegurar de que as crianças não saiam sem domínio da leitura e dos números. E isso tem consequências. No fim das contas, essas pessoas vão acabar tendo uma remuneração mais baixa do que poderiam se tivessem acesso à educação de qualidade. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, também vê a educação como investimento e aponta mais um caminho, o da reforma fiscal. Se espera de um sistema tributário que os mais ricos paguem proporcionalmente mais. O nosso sistema não tem essa característica e os mais pobres consomem mais da sua renda do que os mais ricos. E aí, se nós formos ao extremo, olharmos, sei lá, o 1% mais ricos, mais ainda, essas pessoas tendem a pagar ainda menos imposto. A ideia é inverter. Quanto mais rico, maior o imposto. Nós não estamos falando de trazer para cá alíquotas de imposto astronômicas, não é disso, não. É algo assim um pouquinho mais normal só. Já vai fazer uma enorme diferença. Esse dinheiro pode ser aquela boia para quem tenta sozinho tirar a cabeça para fora d'água. Carla prepara sabonete líquido e essências, embaladas em garrafinhas reaproveitadas, como aquelas que Cleomar cata na rua. Beth faz doces para vender na rua com ingredientes doados. As três embaladas pela solidariedade e uma determinação imensa. Eu acredito que daqui a um ano a história seja completamente diferente. Tem muita gente que começa e por um desânimo qualquer para. E eu pretendo continuar.